já houve algum projeto, ou já, assim, quem que você considera que na história da educação no Brasil alertou sobre projeto de educação? O Brasil tem algum projeto? O que você teria para dizer sobre esse histórico, né, da educação no Brasil em relação ao ensino em si, né? Olha, eu vou indo seguindo essa cartografia que eu te falei. Eu vou tentar falar mais devagar, porque aí os cortes atrapalham menos, né? Eu falei de dois grupos, né? Um grupo que quer fortalecer a estrutura de Estado brasileira e um grupo que prefere não fortalecer. Tá? Os dois por razões particulares. E eu acho que é isso que é interessante. O Nelson Júnior, um colega meu, professor de geografia, lembrou. Nós estamos discutindo o Estado. O Estado em si não é um benfeitor ou um malfeitor. O Estado é uma ferramenta. E, portanto, o Estado responde a quem está controlando ele. É o que a gente está vendo um pouco agora, de maneira um pouco mais assustadora, com o atual governo. Mas se você pegar a história do Brasil, as iniciativas tentando construir uma educação pública de qualidade para todos, elas acompanham o grupo desenvolvimentista, do qual faz parte o PT também. Então, quando você pega na história, o que acontece nesses momentos? Você tem grandes nomes da história da educação brasileira e ganham espaço nesses momentos onde os desenvolvimentistas estão governando. Por exemplo, o próprio projeto do Paulo Freire ele ganhou vitalidade um pouco durante um governo trabalhista, não era de esquerda, era trabalhista, que é o governo do Jango, e depois perde espaço quando chegam os militares. Então é muito legal você lembrar disso. Não é simplesmente sorte ou azar que façam com que esses projetos nasçam ou morram. Tem a ver com essa batalha de bastidores que acontece no Brasil. Claro, eu estou simplificando muito essa batalha, tá, Bruno? Mas que acontece essa batalha em que há momentos em que o projeto público ganha força e momentos que ele perde força. Por exemplo, no começo do século XX, com quem ele brigava? Brigava muito com o projeto religioso, porque durante muito tempo a estrutura da educação brasileira dependeu da Igreja Católica. Então, o grupo que veio com o desenvolvimentismo, lá no século XX, ele propunha uma educação laica. Isso foi batendo de frente com um grupo religioso, que tinha muita força dentro do Estado. E, portanto, você vai ver, ao longo da história do Brasil, muitas vezes, os projetos de lei e as próprias leis que são aprovadas, elas mostram um pouco dessa briga. Elas são sinais dessa briga, porque elas são elas têm projetos misturados ali. Tá? Agora, nós temos que lembrar também, a gente esquece disso, né? Que o Brasil, há 40 anos atrás, ele era muito menor do que hoje. Então, nós tivemos um crescimento demográfico violento, que passou por um projeto, que foi durante a ditadura militar, de diminuir a preocupação com a qualidade do ensino, em nome, claro que não é essa a razão, em nome de aumentar a demanda e dar um tom profissionalizante para ele. O ensino anterior, que todo mundo lembra, de alta qualidade, ele era de alta qualidade, mas ele era muito restrito e acaba sendo um ensino para elite. Então, é legal a gente lembrar disso, né? Eu acho que é importante a gente lembrar dessa história, para a gente entender que esse mapa dessa briga entre esses dois grupos, que vai acontecendo ao longo do século XX e XXI, ela é anterior, tá? Ela já é do século XIX, ali durante desde o primeiro reinado, na verdade, mas ela vai acontecendo ao longo do século XX, que está mais próximo de nós, vão dando grandes nomes e leis interessantes. Apesar de todos os problemas, a LDB, a BNCC, são leis interessantes, são projetos interessantes, mas que a gente tem que lembrar que uma coisa é a lei, a outra coisa é a aplicação dessa lei. Né? Então eu acho interessante papear isso. Eu acho que recentemente, um dos nomes que é até bom te lembrar dele, porque ele, não é à toa que ele está sendo tão atacado agora, é o do próprio Paulo Freire, né? E aí o Paulo Freire vai na raiz do problema. Ele fala, como nós vamos politizar o Brasil? Porque lá atrás, o número era mais assustador do que hoje. Então, como é que ele vai politizar o Brasil? E ele fala de uma coisa que, por isso que eu comecei na abertura, né? Falando do que é a ideia de saúde mental, de criar um contato com a realidade. E o Paulo Freire propõe isso. A educação que funciona é aquela que estabelece um vínculo real com o cotidiano das pessoas, que, portanto, faz sentido para as pessoas.
Para nós termos um país democrático, as pessoas precisam se apossar da sociedade. Elas vão se sentir donas daquele espaço. E se a realidade não faz sentido para elas, elas não vão se apossar. Elas vão procurar alguém que dê sentido para elas. E aí, naturalmente, elas vão ser presas mais fáceis para líderes populistas, independente do nível de educação dessas pessoas. Porque a pessoa pode ter uma série de títulos, mas ter tido uma educação profundamente fechada, no sentido de contato com a realidade. Então, eu acho interessante lembrar do Paulo Freire agora, porque não é à toa que ele está sendo tão atacado. Porque ele lembra que a educação democrática, a educação que se pressupõe iluminista de verdade, é a educação que dá a capacidade da pessoa de se autogovernar. Então, de todas essas confusões, vários nomes foram aparecendo ao longo desses últimos 120 anos, mas acho que do Paulo Freire é o mais simbólico do problema do Brasil central, que é como nós vamos um dia ser uma sociedade iluminista de fato. Ou seja, como nós vamos ter um dia onde a nossa população será capaz de escolher por conta própria e se autogovernar. Eu acho que isso é a questão central, e por isso que o Paulo Freire é tão central hoje. Veja, eu não sou um especialista em Paulo Freire, tá bom, Bruno? Não conheço Paulo Freire a fundo. Eu conheço muito de orelhada, ali, aqui, uma coisa ali, mas eu acho que não é à toa que ele está sendo tão lembrado agora. Não só porque teve o aniversário dele, né, recente agora, mas porque é um autor que fala a única educação libertadora, não no sentido só de esquerda ou direita, a única educação libertadora no sentido iluminista da pessoa poder se governar é aquela que permite a pessoa criar um contato com a realidade. Então, a gente tem que lembrar, como disse o Nelson, que existe uma briga pelo Estado, pelo controle do Estado, e existe uma briga das pessoas, que é muito mais interessante. Do professor da escola pública que está indo lá, que tem que dispensar agora a volta para as aulas sem papel higiênico, e aí fala de álcool, gel. Então, eu acho que tem essas duas coisas. Tem uma coisa que é a história dessa luta, que é uma luta pelo controle do Estado, que nos usa nessa briga, e tem uma briga real dos educadores, das pessoas interessadas em ter um país diferente.